O agora oficial governador do Rio de Janeiro, depois de ser empossado esse final de semana, com finalmente um processo que se enrolou muito, né? Atrasado no Tribunal de Justiça, o impeachment do ex-governador Wilson Witzel. Cláudio Castro, poderia começar lhe perguntando sobre Assembleia Legislativa, sobre SEDAI, sobre outros assuntos, mas a gente aqui na rádio gosta sempre de priorizar os problemas que os nossos ouvintes observam. Então eu queria lhe perguntar, governador, não mais governador em exercício, qual é o projeto, o que vai se fazer com relação ao teleférico do Alemão diante dessa realidade em que os traficantes estão tomando as estações, o entorno das estações, construindo casas. A gente vai observar em algum momento esse teleférico voltando a funcionar, porque ele parou lá atrás por causa de um cabo que estava desgastado. Já tem uns 4 ou 5 anos. Ninguém mais fala do teleférico do Alemão. Enterrou-se o projeto, governador? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Ágata. Bom dia, ouvinte da Band News. É um prazer a gente estar aqui dialogando mais uma vez. Rodolfo, desde que eu entrei em 28 de agosto, isso é uma das pautas que eu já venho tocando com a Secretaria Estadual de Transporte, com o secretário Delmo. Realmente tem uma briga judicial enorme por causa dessa questão do cabo. É muito mais do que a gente chegar lá, comprar o cabo e botar para funcionar. Inclusive, esse é o meu desejo. Eu pedi para a gente tentar um acordo no Tribunal de Justiça para que essa celeuma jurídica continue na Justiça e que a gente possa assumir isso, comprar o cabo e botar para funcionar. Então, isso que o Estado vem tentando não é uma tarefa simples, mesmo que pareça ser, mas a gente está tentando um acordo com a Justiça e com o Ministério Público para que a gente consiga, então, deixar a briga jurídica para decidir valor, quem paga, quem não paga, e a gente poder comprar esse cabo, botar para funcionar e pegar esse dinheiro que é da população, né, que foi gasto, esses 250 milhões, e fazer com que ele tenha realmente serventia para a nossa população através do teleférico. É algo que a gente tem batalhado na Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado tem se debruçado sobre isso. É um acordo difícil, mas que se depender de mim, se depender do governo do Estado, a gente deixa a briga para a arena judicial e a gente pega o teleférico para a gente, para já fazer e já botar para funcionar o mais rápido possível. Mas no caso, quando você fala pegar para a gente, o Estado operaria o teleférico? O Estado reconcessionaria. E aí, provavelmente, o senhor falou de um cabo, é tanto tempo parado que provavelmente quando for ter uma vistoria, vai encontrar muitos outros problemas, outros cabos, estações que talvez tenham sido depredadas, roubadas, enfim, essa coisa da casa agora construída também, que a gente está falando aí. É possível, e nós estamos tentando, por isso que a celeridade, e a gente pede ajuda aqui à Justiça e ao Ministério Público que resolvam isso o mais rápido possível, porque o Estado hoje está de mãos atadas, Rodolfo. Tem uma questão judicial que impede a gente, na prática, de estar resolvendo, e o que eu quero mais é deixar a briga jurídica para os tribunais e que a gente possa reconcessionar isso, abrir uma nova licitação, achar um novo concessionário, e o Estado, então, se eu precisar comprar o cabo, eu compro o cabo, ponho para funcionar, a gente reconcessiona e a gente deixa para a concessionária nova fazer os investimentos que precisam para voltar o mais rápido possível para a população. O senhor tem anúncios aí, inclusive, de concurso na área da segurança. Eu queria que o senhor fizesse, mas antes, para linkar com esse assunto, eu queria perguntá-lo sobre a questão, por exemplo, já que falamos do Complexo Alemão, e os traficantes estão dominando, construindo casas, e lá a gente tem o PP. Então veja, já que é para discutir segurança, qual é o sentido que faz, governador, a gente ter o PP, Unidade de Polícia Pacificadora, né? Era para levar pacificação, paz, não só nessas unidades onde não tem policial suficiente, estrutura suficiente para dar paz e dominar o território e expulsar o traficante, como fica lá às vezes aumentando o número de confrontos e nem permitir, por exemplo, fiscalizações como essa para impedir construção de casas do lado de estação do teleférico. Então, não é o caso de avançar ainda mais. Eu não sou contra a saída da polícia, eu só acho que desse jeito, se o PP está no Alemão e não impede isso de acontecer, que a gente está vendo aqui, para que ter o PP? Ou reforça ou tira. O que o senhor vai fazer com relação ao PP? Vai ficar do jeito que está, por exemplo, inclusive no Alemão? Vamos lá, Rodolfo, não vai não. Eu já tinha anunciado há um tempo atrás
E se você olhar, a gente está cumprindo os cronogramas que eu tenho falado, que a primeira coisa era a reestruturação do segurança presente. Nós já fizemos, os números do segurança presente só melhoram a cada dia. A segunda fase da nossa política de segurança era a segurança nos bairros, entendeu? Então a gente está lançando agora o programa Bairro Seguro, exatamente para dar segurança nos bairros. E a terceira fase são as comunidades, e aí vai ter toda uma reestruturação da UPP. A gente não sabe nem se vai continuar esse nome, mas isso depende da questão técnica aqui. Mas as nossas forças de segurança já estão estudando, fazendo um cronograma para as comunidades, e vai ser o próximo passo, o próximo anúncio nosso, assim que a gente acabar a implantação do Bairro Seguro, é a gente partir então para essa questão das comunidades. Acho que já no segundo semestre agora a gente já vai estar anunciando algo sobre isso, para que a gente possa implantar ainda até o final do ano, começar a implantar isso e melhorar a segurança também nas comunidades. E qual anúncio o senhor tem nessa área da segurança, antes da pergunta da Ágata e do Cristiano Pinho? Vem concurso em que área da segurança do Rio de Janeiro? Olha, vem concurso. Nós já acabamos de chamar mais 700 policiais militares, né? Ainda do último concurso que ainda estava válido, de 2014. Então chamamos mais 700, que foi... para a gente sempre é muito difícil, até pela situação fiscal delicada que o Estado vive. E eu tinha dito, Rodolfo, que a gente ia investir muito na questão da segurança e na questão da Polícia Civil, principalmente na inteligência e na investigação. Então a gente está abrindo 400 vagas para a Polícia Civil, e eu estou investindo muito na questão da inteligência, da investigação, para que a gente possa fazer asfixia financeira, para que a gente possa prender os verdadeiros criminosos que estão muitas vezes em condomínios de luxo. Então essa questão da investigação, ela é fundamental para que a gente possa atacar a segurança pública como um todo. Teve a reformulação da barreira fiscal, que a gente também agora está comprando os scanners, que é fundamental para a gente coibir a entrada de armas, drogas. Enfim, não é mais a política de segurança, Rodolfo, só pensando no confronto. A operação ela vai acontecer, só que a gente quer evitar isso. Até as operações tem que ser com o preparo necessário, tem que ser com a inteligência necessária, para que a gente possa proteger a vida tanto do policial quanto do inocente que está na comunidade. E os resultados são já R$ 1,5 bilhão de reais bloqueados de milícia. A gente está fazendo um grande trabalho contra as milícias, mais de 600 milicianos presos em 8 meses. A gente tem que realmente continuar esse trabalho. Não adianta focar só num ou só no outro. Entendeu? Realmente tem que ser uma política de segurança completa. Tá certo. Ágata. Governador, aproveitar que o senhor falou sobre milícia, a gente sabe que a Zona Oeste é uma região predominantemente dominada por milícia. E o Bloco 3 da SEDAI, que foi o único que não recebeu nenhuma proposta, ele tinha aí 22 bairros da Zona Oeste. Você acredita que o fato da violência ali na Zona Oeste e a presença de milícias tem a relação para ele não ter recebido nenhuma proposta? Não acredito não, Ágata. Ele recebeu uma proposta. Na verdade, a empresa que ofereceu, ela ganhou um outro lote, e ganhou um lote que foi muito disputado, que começou com 4 bilhões e terminou com 8. Então ela fez um investimento muito grande em 2 lotes grandes, e aí ela acabou desistindo desse terceiro, até porque sendo a única, e como foi um leilão muito transparente, ela certamente deve ter oferecido um ágio muito grande. Eu não tenho dúvida que a gente vai refazer o leilão, e com o sucesso que foi, a gente vai conseguir, daqui a uns 2 meses, estar refazendo esse leilão, e vamos sim ter interessados. Ele era o leilão economicamente menos atrativo, economicamente menos atrativo, e eu não tenho dúvida que foi simplesmente essa questão dos outros serem atrativos demais. E certamente a gente vai ter uma nova rodada aí que vai fazer com que seja um sucesso. O governador... O que vocês vão fazer? Só uma coisa, Pinho, para ficar no assunto SEDAI, tá? Porque esse assunto é muito importante. O que o senhor vai fazer com os
20 bilhões. Na verdade, acho que o Estado fica com 70% desse valor. Mas o que o senhor vai fazer com esses bilhões de reais? Tapa buraco do déficit do Estado, ou isso é reinvestido? O senhor promete, por exemplo, em contrapartida, uma grande obra, alguma coisa que o Fluminense vai ver a partir de agora? Rodolfo, ele tem 3 principais destinações, né? O primeiro é uma parte dele, com certeza, cobrir o déficit, até porque o Estado vai ficar em torno de 14, desses 14, só a dívida que foi feita na época do outro regime dá mais de 5, então esse dinheiro a gente nem vê. Que pegou 3 e pouco, mas os juros eram altíssimos, né? Exatamente. Foi 2.900 e virou quase 5 agora. Está pertinho de é 5 bi. Então 5 já vai, eu nem vejo. Tem uma parte que é da própria SEDAI, que a gente também vai direto para ela, que tem investimentos a se pagar, tudo. Então a gente olha esse dinheiro quando vai tirando, é óbvio, é um recurso considerável, mas vai diminuindo um pouco. Uma parte vai para realmente a gente ajeitar o déficit, uma outra parte, que é a maior parte, vai para obras de infraestrutura. A gente não vai fazer nenhuma obra mirabolante, serão todas de infraestrutura. Para que a gente possa trazer novas empresas, para que a gente volte a ser competitivo, ajeite as estradas, termine obras importantíssimas que começaram e não terminaram. Então a gente fez nos últimos 6 meses agora, nós fizemos um grande levantamento de obras importantes que começaram e pararam por causa da crise fiscal. E eu falei que antes de pensar em novidades, nós temos que terminar essas obras. Tem viadutos importantes, tem duplicações importantes que nós nunca conseguimos terminar. E o respeito ao dinheiro do contribuinte é tanto, Rodolfo, que eu coloquei como prioridade terminar antes obras importantes do que ficar pensando em lançar só para tirar foto. Não é nossa prioridade essa. E o terceiro é pegar também uma parte desse dinheiro e investir no Guandu 2, porque a gente tem que melhorar a produção de água. Não adianta vender a SEDAI e não melhorar a produção de água. A SEDAI, que a gente chama de SEDAI Produção, que é que fica, tem que ser uma empresa que entrega um produto de qualidade. Então, uma parte disso vai ser revertido para que a gente possa acabar de vez com geosmina, acabar de vez com esses problemas que assolam a nossa população já há tanto tempo. Vai, Pinho. Governador, a gente falava sobre o bloco 3 agora, na pergunta da Ágata, ainda a respeito da SEDAI. Por curiosidade, o secretário de Casa Civil falou depois do leilão que poderia até termos agora interesse demonstrado por outros municípios que ficaram de fora da concessão para talvez compor esse bloco 3, que além de parte da Zona Oeste, compreende algumas cidades do interior também. Vocês já chegaram a receber o contato de algum prefeito de alguma cidade que ficou de fora do planejamento da concessão para ingressar agora, vendo o sucesso que foi aí com o leilão, dobrando o que era esperado em recursos vindo de outorgas, por exemplo? Algumas prefeituras já tinham demonstrado interesse em entrar posterior ao leilão. Elas não receberiam a outorga fixa, né, que é esse primeiro valor, mas receberiam a outorga variável, que é aquela 3% em cima do arrecadado, e também receberiam os investimentos necessários. Então nós temos aí uns 5 a 10 municípios já com esse interesse, e aí será conversado com eles agora. Isso foi sexta-feira, sábado teve questão de posse e tudo, ainda não tivemos oportunidade. Mas ao longo dessa semana, o Instituto Rio Metrópole já vai estar chamando esse prefeito para a gente ajeitar essa modelagem e marcar um novo leilão para o mais rápido possível. Só para pontuar uma coisa aqui, governador, semana passada, quando eu defendia a concessão da SEDAI, e não porque, enfim, eu tenha uma grande esperança de que vai mudar, eu até acho que vai, e acho que a fiscalização de agências, um contrato bem feito podem ajudar nisso, acho que a gente tem grande chance de avançar, mas porque se você pegar o histórico, o passado, que é o que a gente pode contar nos últimos 45 anos, de história da SEDAI no Rio de Janeiro, é um histórico de abandono. Na área do saneamento, na área da produção de água, com os fatos recentes de geosmina, com o déficit da SEDAI no ano passado, com perda de água, gigantesca perda de água e por aí vai. E aí, no momento que eu falava isso, defendendo que a gente tentasse
já que o antigo já não dá certo já há bastante tempo, que a gente tentasse um modelo novo, além de tudo que você falou que esse dinheiro pode trazer, e do compromisso de investimento de bilhões agora a curto prazo em 5 anos para saneamento, em comunidades e por aí vai, um ouvinte escreveu na sexta-feira dizendo, poxa, mas quem então vai levar água encanada para as comunidades do Rio de Janeiro? Eu disse na hora, que isso? Levar água encanada? A SEDAI tem vários problemas nesse sentido. Quem disse que hoje leva de uma forma maravilhosa assim? E aí eu fui buscar, junto com a Ágata, liguei para o querido Renato Meireles, que é o diretor do Data Favelas, que é um instituto de pesquisas voltado para as favelas do Brasil. E só para dar um dado aqui, governador, água encanada em favelas do Rio de Janeiro, pesquisa feita agora durante a questão do Covid, da coronavírus, 49%. Ou seja, metade da população de favelas do Rio de Janeiro não tem água encanada. Eu não estou nem falando de saneamento, que é pior ainda. Não tem água encanada. Então, o cenário, o governador sabe disso melhor do que eu. O cenário ele é péssimo. E óbvio que a concessão, governador, tem que ter cobranças com agência independente ou que for, para que o contrato seja realmente cumprido, senão tem que ser rompido, se não for cumprido, entendeu? Inclusive, Rodolfo, deixa eu te dar um dado, nós autorizamos um concurso agora para 40 pessoas na agência, pensando principalmente nessa concessão, viu? Para que a gente tenha mais técnicos ainda. Vai ser demitido o funcionário da SEDAI? Desculpa, governador, os funcionários da SEDAI tentaram, inclusive, uma ação para impedir, dizendo que vai ter uma demissão em massa. Realmente, isso é uma coisa até que preocupa, porque se o concessionário assumir, demitir todo mundo e ficar sem braço, isso na cabeça de alguns que estão falando, realmente piora o serviço. Vai ter uma demissão em massa quando essas concessionárias assumirem esse serviço? Eu não creio. No próprio edital, tem um dos anexos do edital que é um compromisso que as empresas fizeram de tentar manter o máximo de funcionários. Essa foi uma preocupação do governo do Estado o tempo todo. Mas tem também, Rodolfo, entender que a empresa ela pode manter o posto de trabalho. Ela não pode ficar obrigada também a manter aquelas pessoas. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, isso não existe... a pessoa tem que manter... Tem que entregar resultado, meta e tal. Né? O posto de trabalho. A gente não pode ficar obrigando a pessoa a manter aquelas pessoas. Isso não existe. Aí na Band News, eles podem até manter o âncora, mas não quer dizer que vão manter você. Você não tem esse compromisso. Entendeu? Então, agora é uma empresa privada, é assim mesmo. A gente tem que olhar que o principal hoje é o serviço que vai ser dado para a população, com todo o respeito que eu tenho ao trabalhador e ao servidor. Mas é um serviço que tem que melhorar. Tem mesmo. Sem dúvida. Governador, essa questão da concessão da SEDAI abriu uma crise entre o senhor e a Assembleia Legislativa. Ficou exposto isso, inclusive, pelo presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, dizendo que o senhor chegou a ameaçar deputados que não agissem dentro da Alerj favoravelmente à concessão. A Alerj tentou impedir a concessão e não conseguiu. E depois disso, inclusive muitos boatos e informações de que o senhor vai mudar o secretariado até para retaliar alguns que não jogaram junto. Primeira pergunta, o senhor vai mudar o secretariado? Rodolfo, mudar secretários, não secretariado, é uma coisa que pode acontecer todo dia. Não tem essa questão de mudar por causa disso ou por causa daquilo. É um processo natural, mudanças, é um processo natural que a gente vai olhando o que não está do jeito que a gente quer, o que está. A gente não pode esquecer que eu fui trocando o pneu com o carro andando, eu fui montando o secretariado com o governo andando. Eu não tive um processo de transição, eu não tive... de 28 de agosto para cá, eu vim trocando. E é normal que a gente faça uma reavaliação e quando acontecem situações marcantes, como é uma situação de posse que eu passei agora. Essa reavaliação ela é importante e ela é constante. Entendeu? Então eu não tenho ainda nenhum pensamento, vou trocar isso ou vou trocar aquilo, mas é um pensamento diário, até onde é que a gente pode melhorar, o que tem no mercado, o que não tem, mas a chance de retaliação, Rodolfo, é zero. Quem me conhece, meu lugar, quem me conhece minimamente deve ter dado risada quando disseram que eu estava ameaçando alguém.
não é do meu perfil, não é do meu modus operandi nunca ameaçar ninguém. Nas piores horas aqui, a gente sempre trata tudo com diálogo. Então, acho que quem acha que foi ameaçado tem que dizer o que é. Então, nunca existiu isso. E também não acho que é crise, não, Rodolfo. O processo de uma reavaliação, quando acontecem situações marcantes, como é uma situação de posse que eu passei agora. Essa reavaliação, ela é importante e ela é constante, entendeu? Então, eu não tenho ainda nenhum pensamento, vou trocar isso ou vou trocar aquilo, mas é um pensamento diário, até onde é que a gente pode melhorar, o que tem no mercado, o que não tem, mas a chance de retaliação, Rodolfo, é zero. Quem me conhece, meu lugar, quem me conhece minimamente deve ter dado risada quando disseram que eu estava ameaçando alguém. Não é do meu perfil, não é do meu modus operandi nunca ameaçar ninguém. Nas piores horas aqui, a gente sempre trata tudo com diálogo. Então, acho que quem acha que foi ameaçado tem que dizer o que é. Então, nunca existiu isso. E também não acho que é crise, não, Rodolfo. O processo de discordar, ele é super natural, ele é da democracia. Tem horas que a gente concorda, tem horas que a gente discorda. A Assembleia Legislativa tem sido muito importante no meu governo, é uma aliada, uma parceira de primeira hora, o presidente Ciliano é um parceiro de primeira hora, já discordamos outras vezes, frontalmente, só não foi tornado tão público assim, entendeu? Discordaremos outras, mas a convergência ela é muito maior, mas muito maior mesmo. A Assembleia foi fundamental para que a gente conseguisse fechar as contas ano passado, o Supera Rio agora. Tantas outras ações, já devolveu quase R$1,5 bilhão de reais nos últimos 4 anos, sabe? Então não existe essa briga, não. Foi uma discordância pontual e que teremos outras, mas a gente vai continuar com um diálogo super aberto para poder melhorar. Agatha. Governador, você falou agora há pouco que parte da verba arrecadada com o leilão da SEDAI vai ser utilizada para obras de infraestrutura e para terminar algumas obras. Isso inclui o metrô da Gávea? Pergunta, inclusive, do nosso ouvinte Guilherme. Nós não iremos terminar a Estação Gávea. Isso foi uma decisão que eu já tomei. Mas nós iremos ajeitá-la para tirar aquela água de lá e acertar as fundações dela, para que não haja nenhum risco de cair a PUC ali, aquela coisa que tem hora que dizem que tem, que não tem. Isso eu já mandei fazer. Nós já licitamos o projeto básico, o projeto executivo, e eu vou ajeitar todas as fundações ali para que, em um momento oportuno, a gente olhe o que vai fazer com aquilo. Mas eu não vou terminar agora, não está nas prioridades. Então, só para reforçar isso aqui, Pinho, o senhor não vê como prioridade agora, não quer dizer que vá... Eu já estou começando a olhar para essa suposta estação da Gávea como aquela coisa de que daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e falar, aquele buraco que ficou lá na Gávea, na PUC, aquela estação que ia ter de 2 andares, não sei das quantas, ficou lá enterrada, porque, pelo jeito, governador, na tua agenda ela não estará. Lembrando, Rodolfo, independente que se fale em qualquer coisa, que a gente está fazendo um planejamento agora de 1 ano e 8 meses, né? Então não está nessa agora de 1 ano e 8 meses. A prioridade ali é ajeitar, primeiro, até porque vai levar mais do que esse 1 ano e 8 meses para ajeitar as fundações. Então, primeiro a gente vai ajeitar as fundações, tirar aquela água para acabar com qualquer risco. Aí, sendo o próximo governador, uma vez as fundações ajeitadas, ele vai poder tomar a decisão se termina a estação, se não termina. É um passo, inclusive, para terminar. Tá? Ajeitar as fundações é o primeiro passo, que vai durar aí pelo menos uns 2 anos de obra. Porque ficou muito tempo com água ali, tem muita coisa para ajeitar. E é o próximo passo, se o próximo quiser fazer, ele já vai ter uma parte do caminho andado. O próximo é o senhor, né? O próximo. Porque o senhor agora falou, não está neste planejamento de 1 ano e 8 meses, mas quem sabe, talvez, num próximo, enfim, numa reeleição. Mas diga, Pinho. Não, até aproveitando esse gancho, Rodolfo, o governador não deixa claro se pretende concorrer novamente a uma reeleição ou não. Na verdade, não seria uma reeleição, né? Seria uma eleição, já que foi eleito
como vice do Witzel. Queria até... Não, seria reeleição mesmo. Reeleição, só que agora como governador, no né? cargo, se fosse, seria reeleição. Mas agora... no cargo agora, tá certo, Pinha, que nem o Pezão. Quando o Pezão assumiu que o Cabral abandonou lá em abril, ele virou governador. Aí ele se reelegeu, não podia ficar. Mesma coisa que o Cláudio Castro. Certo. Ele tem 1 ano e 8 meses como governador, se ele quiser reeleição. É isso. O que eu queria saber era justamente sobre a confiança da população no senhor governador. Em alguns momentos, ao longo dos inquéritos que apuraram aí a corrupção por parte do ex-governador Wilson Witzel, o senhor chegou a ser citado até em delação premiada, envolvendo aí possíveis contratos fraudulentos com a Fundação Leão 13. Queria que você dissesse sobre também essas investigações, os momentos em que foi citado e o que você tem a dizer para a população fluminense. Excelente pergunta, Cristiano. Em primeiro lugar, a questão da delação do ex-secretário Edmar, eu sequer fui denunciado, né? Porque fica claro que eu não tinha participação alguma. Essa indústria da delação hoje, a pessoa fala o que quer, cita quem quer para se livrar da cadeia. Então, o Edmar é um ladrão, confesso, que está tentando se livrar da cadeia de qualquer jeito. Ele não conseguiu provar nada meu, tanto que já tiveram 3 ou 4 denúncias, eu não fui denunciado em absolutamente nada. Entendeu? E ele também não apresenta nenhuma prova e por isso eu estou o processando. A outra delação que me cita é pior ainda, que a lei das delações agora no pacote anticrime é claro que a delação tem que ser voluntária. E as imagens que vazaram, a pessoa está lendo. O que não deveria nem ter sido aceito pela justiça e deveria ter sido, inclusive, criticado duramente pela imprensa e não foi. Porque a imprensa geralmente critica quando é a favor, quando é para ferrar o político. Quando é para demonstrar uma coisa que nos beneficia, nunca acontece crítica. Eu ainda estou esperando um veículo que vai se levantar e vai falar, olha, delação lida não pode, tem que ser cancelada. Então, assim, também estou processando, porque também não apresentou nenhuma prova. Eu estou pedindo para que apresentem as provas, para você ver. Eu estou pedindo para que apresentem a prova e todos eles estão fugindo dos inquéritos porque não tem provas. Eu confio muito na justiça, nunca fiz nenhuma crítica, mas eu espero muito que a imprensa faça um dia essa crítica, que uma delação que só expõe um governante, que só expõe alguém que está fazendo um trabalho sério e que afronta a legislação completamente, deveria ser um alvo de uma profunda crítica, inclusive essa indústria da delação. O Witzel enganou e muito a população do Rio de Janeiro, inclusive se dizendo essa nova política, né? Já que o Pinho puxou esse assunto do Edmar Santos, né? Witzel sai agora, ficou à frente do governo menos de 2 anos, né? Se for pegar, enganou muito, vindo com uma nova política. Ele enganou o senhor também, governador? Olha, Rodolfo, a gente tem que entender que eu, sendo vice, eu tinha áreas de atuação muito claras no Estado. E a área da saúde certamente não era uma área de atuação minha. Tanto que a única coisa que eu participei, e aí vocês até deram amplo conhecimento disso, foi quando o caldo já tinha entornado e nós montamos uma comissão aqui com acho que 8 ou 9 secretarias para que a gente conseguisse entregar os hospitais de campanha. Sempre foram reuniões com 15, 20, 30 pessoas para que a gente pudesse, inclusive, cobrar o Iabas. Na reunião foi uma briga danada aqui. Eu falei para o Iabas, abram mão do contrato, porque vocês não têm capacidade de entregar. Então, se eu tenho uma participação nisso, foi depois que o caldo já tinha entornado e para tentar salvar o dinheiro do povo que tinha sido investido ali para entregar aqueles hospitais de campanha. Então, dizer que foi enganado ou não, eu não participava dessa questão da saúde em absolutamente nada. Eu digo do projeto político, entendeu, governador? Do projeto político, daquela coisa do novo, né? É uma tristeza, com certeza. Ninguém está feliz com isso ter acontecido. Com certeza, assim, é uma história, é uma página triste da história do nosso Estado. Eu também não fico feliz em que eu também estava aqui. Eu com certeza não fico feliz, mas agora eu acho que é hora de olhar para frente. A gente, de 28 de agosto para cá, com o trabalho todo da Controladoria, com parceria com o Ministério Público, graças a Deus, nenhum caso mais de corrupção se ouviu.
porque a gente tem trabalhado muito duramente para que isso aconteça. Montei agora uma Secretaria de Justiça e Boas Práticas, como compliance, para que a gente possa evitar que novamente isso aconteça. O secretário Sérgio Veiter está fazendo um grande trabalho aqui, junto com a Contadoria e a Procuradoria, para que situações como essa nunca mais aconteçam. E o senhor pretende entregar o que no final do mandato, daqui a 1 ano e 8 meses? Por exemplo, questão de emprego. O que o senhor tem de objetivo aí para frente, para a gente poder entregar daqui a 1 ano e 8 meses, se é que o senhor não se candidatará à reeleição? Eu apostaria que sim, que o senhor vai se candidatar, mas isso é uma aposta. De qualquer forma, num primeiro mandato, aí, o que o senhor vai objetivar, enfim, e ter como foco principal agora nessa reta aí, vamos dizer assim, de segundo momento de mandato? Rodolfo, a primeira prioridade, não tem como ser diferente, é a pandemia. É que a gente possa diminuir esses números, que a gente possa vacinar a nossa população toda, continuar abrindo leito, continuar trazendo remédio para as pessoas. O governo do estado tem feito um trabalho de excelência na distribuição das vacinas. Em até 6 horas todos os municípios recebem. A gente comprou os insumos mais baratos do país, comprou uma seringa com agulha a 17 centavos. Para você ver o tamanho do nosso feito, a licitação do governo federal de quase 30 deu deserta. E a nossa, nós compramos 16 milhões de seringas a 17 centavos, porque enquanto os outros brigavam se a vacina era do país X, Y e Z, o governo do estado se preocupou em fazer aquilo que o Programa Nacional de Imunização dizia que era a nossa parte. E nós fizemos com excelência e continuaremos fazendo. Então, deixar uma gestão séria. Conseguimos, no final do ano, deixar o menor reza a pagar desde 2014, ou seja, uma gestão comprometida com os números, comprometida com a gente poder não gerar mais dívida para o Estado, não acontecer mais o que aconteceu no passado, de atrasar salário. Não estamos devendo nenhum fornecedor de 2019 para cá. Ou seja, o Estado hoje comprometido com pagar as suas contas e com isso poder ter dinheiro para investir e levar a infraestrutura para que a gente possa trazer mais empresas. O leilão da SEDAI é um marco histórico, por causa do investimento, mas também um marco histórico para demonstrar o seguinte: o Rio de Janeiro voltou a ser interessante para se investir. Ninguém investiria bilhões e bilhões num estado onde você não tem segurança jurídica para trabalhar. O Rio de Janeiro voltou a ser um local confiável. Nós estamos negociando uma planta com uma grande indústria de mais de 3 bilhões. Uma outra grande indústria ela tem a vontade hoje de dobrar o seu trabalho aqui. Estou conversando com todos os portos para a gente ajudar na parte estadual, reformar as estradas necessárias, para aí sim, o Rio tem toda a condição hoje de ser um grande polo de logística. O Porto do Açu é o maior investimento do país hoje, será o maior empreendimento do país em logística, em óleo e gás, em energia barata. Então é o seguinte, o Rio vai voltar a brilhar, já está nesse caminho. Eu com certeza quero ser o cara que conseguir botar o Rio nos trilhos. E aí tem uma caminhada enorme depois, mas esse colocar nos trilhos é o que a gente está trabalhando duramente hoje, Rodolfo. Diga, Agatha, você vai fazer uma pergunta aí pra gente finalizar. Cristiano Pinho vai trazer uma pergunta da nossa live, né, Pinho? Tem muito ouvinte perguntando sobre o programa Supera Rio, o auxílio que o Estado vai dar aí a quem está passando mais necessidade nesse momento complicado da pandemia, governador. Desde maio já estamos depositando a primeira parcela. Respondido, então. Era essa justamente a pergunta, devido ao não pagamento em abril que os ouvintes estavam questionando. É porque é o seguinte, tem toda uma questão de elegibilidade. O que isso é? Quem tem direito e quem não tem direito. Então, você não pode receber uma ajuda federal, uma municipal e uma estadual. A gente viu muitos problemas na justiça de gente que acabou burlando. Então, a gente está tomando um cuidado excessivo, até com respeito ao dinheiro do contribuinte, Cristiano, para que isso não aconteça. Acabou demorando um pouquinho mais. A gente sabe que essa demora é ruim para uma população que precisa muito, mas a gente está agora finalizando já para que não haja, ou que a gente possa diminuir muito possibilidades de fraude. E também tem a abertura do restaurante do povo. Já abrimos o primeiro em Caxias, 4.000 refeições diárias, e a gente vai abrir mais 10
somando 25 mil refeições diárias por dia, que é outra face triste dessa pandemia, que é a fome, a miséria e o desemprego. Obrigado, governador Cláudio Castro, pela entrevista aqui na Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Muito obrigado a todos e um bom dia.